Boa noite, meu amigo Manael. Boa noite, Nalva. Boa noite, Davi. Tô ansioso. Vai. Agora vai, tá? Vocês vão ter uma apresentação aqui bem detalhada sobre o que vamos fazer, tá? E eu tô começando, né, pelas fotos que eu tenho aqui, ok? Pra gente poder conversar sobre o que temos e o que a gente está planejando, e aí na sequência eu vou para o 3D apresentar essas soluções numa modelagem, tá bem? Então vamos começar aqui olhando pela cozinha de vocês, né? Uma coisa que eu vim a propor, né, foi que demolíssemos essas duas muretas e deixássemos apenas a coluna aqui central, né, esse pilar central que sustenta essa viga que passa aqui em cima. Dentro da nossa estratégia, além de demolir esse balcão, tá, a gente também vai demolir esses acabamentos em arco aqui dos vãos de passagem e fazer um teto único, integrando toda essa área. Quando eu tiro essa mureta e eu faço um teto rebaixado único, pode ser em drywall simples, sem muito detalhe, né? Um teto reto tabicado apenas é o suficiente. E a gente vai ter esse ambiente bem maior e integrado, tá? Dentro dessa minha proposta eu também estou sugerindo que a gente aumente essa parede aqui para 60 centímetros para embutir uma despensa, um armário vertical que caiba bastante coisa aqui, tá? No lado oposto aqui, né, dessa parede da janela, a gente tem uma parede angulada, né, que não permite da melhor maneira que aproveitemos esse espaço. Então a minha ideia é que a gente consiga, né, reduzir esse impacto desse ângulo aqui no layout, né, que é a forma como se distribui todo o mobiliário, tá, e as funções dos ambientes de vocês, tá. Aqui a gente tem um sóculo aqui, né, que a gente vai demolir aqui ele junto com a mureta do lado de lá, e a gente vai prolongar ele para o lado de lá. Não vai prolongar não, ele só vai parar aqui, perdão. Vai talvez cortar um pedaço aqui desse outro lado, tá? Talvez não, com certeza vai cortar um pedaço aqui e vai demolir essa parte aqui debaixo da janela toda, tá? Aqui eu fiquei na dúvida se era pilar ou não, resolvi manter o dente, tá? Só que eu sugiro remover a pedra e fazer a pintura dele. Se der para remover ele, melhor ainda, ok? E a gente tem esse quadro aqui no fundo, né, de disjuntores, que de alguma maneira é interessante que a gente faça, né, algum acabamento para poder esconder ele, né? Ele é uma entranha operacional da casa e ele está bem de frente assim que a gente entra. Então é importante que a gente, de alguma maneira, suavize o impacto que esse quadro tem aqui logo de frente com alguma coisa que seja um ponto focal, mas que seja positivo, né? E não esse quadro. Um espelho eu acredito que seria bem bacana com iluminação em cima, tá? Nesse canto aqui após a janela a gente vai fazer um conjunto de marcenaria, alguma coisa para poder organizar, né, esses itens que vocês têm decorativos, a prataria, objetos decorativos, vasos e tudo mais. Então uma estante onde a gente possa exibi-los, né, e atrás uma portinha para você acessar e ter umas prateleiras também para organizar algumas coisas. E aí vocês podem fazer um rodízio desses objetos que vocês têm, né, colocando na estante uma parte guardando a outra, e depois dá um polimento na parte que está guardada e substitui os que estão no móvel. Isso cria aqui uma estante que vai mudando conforme o humor, conforme, né, a vida de vocês estiver, vocês podem ir trocando isso, tá? E antes, aqui encostado na parede do banheiro, na frente da janela, criar um conjunto de copa, né, nessa área de cá, embaixo da janela, e nessa parede aqui onde tem um armário, criar uma área de copa, onde a gente possa utilizar para ter refeições e uma louça de apoio para servir nessa mesa, tá? Um lustre bonito, e naquele outro canto lá uma estante que amenize aqui esse ângulo, tá? Uma outra questão que temos né, aqui eu tenho a janela da cozinha para a área de serviço, e da área de serviço eu tenho uma grande porta para fora. Então é muito importante que a gente, quando a gente chegue nessa cozinha, né, a gente já vai demolir essa parede e a gente vai ter visão total para essa porta lá para fora, para o gourmet. Então a gente vai integrar
toda a cozinha, copa, tudo mais, também o gourmet. Então, todos esses ambientes, a ideia é que você de um sempre veja o outro, sempre esteja tudo interligado, tudo interagindo, tudo faça sentido. Para ter vai ter o Lé com Cré, né? Não tem nem Lé com Cré, vai passar a ter Lé, Cré e todas as possibilidades que tiver interligadas, tá? A proposta principal é interligar tudo isso e trazer esse teto como um teto único, interligar também por cima, e não só removendo as barreiras visuais que temos embaixo. Mas em cima ser um teto só vai fazer com que esse ambiente fique bem grande, tá? Passando para cá nós temos a área de serviço, que é a ideia que a gente reloque ela, que a gente cria uma edícula no terreno, tá? Uma casinha à parte da área construída que você já tem, e que a gente faça essa lavanderia com 2 máquinas e um tanque e uma bancada, né? Para que fique bem confortável e que junte todo o equipamento de lavanderia que vocês já possuem. Esse gás aqui tem que ficar embaixo de um armário ali na área externa, um armário ventilado, e essa área aqui a gente absorve ela para a cozinha, ok? Aqui é a outra parte, né? Passando, antes de chegar no gourmet, a ordem das fotos está um pouquinho invertida. Aqui eu vou ter uma solução bem legal, mas eu volto nela depois. Vamos passar para a área gourmet. Nós já temos um conjunto de churrasqueira, forno e fogão a lenha colonial posicionado. Não há possibilidade de remanejo dele sem desmontar, então como a gente já tem bastante custo de operação de obra, a gente vai manter isso aqui, tá? Na parte superior aqui, né, a gente tem uma abertura do telhado, que a proposta seja que a gente fez tudo com vidro, porque aqui atrás a gente tem vegetação, então é uma coisa bonita de se ver, então a gente emoldura isso aqui com vidro e moldura de alumínio, e na parte mais alta a gente cria uma veneziana. Assim a gente permite a entrada de luz natural e a saída do ar quente que se acumula no topo do telhado também, tá? Então a proposta aqui, né, é que a gente criasse uma ilha aqui para poder fazer o apoio a essa bancada, e que essa ilha tenha uma bancada em formato de península que encoste nela, que saia lá da parede, onde a gente possa botar umas banquetas, alguma coisa assim. Uma mesa bem grande nesse outro lado, uma televisão, né, um kit completo, e em algum lugar colocar a churrasqueira. A churrasqueira não, perdão, a geladeira. No outro lado do telhado tem a parte aqui, né, que aparece esse vizinho. Então a minha proposta é que a gente feche isso aqui quase tudo em lambris de alumínio e deixe só 2 janelas no final. E na parte mais alta veneziana. Essas janelas elas podem abrir para dentro, tem um suporte de manutenção que a gente possa limpar pelo lado de cá com uma simples escada, sem precisar acessar o lado do vizinho, tá? Mas a ideia é que a gente feche um pedaço aqui de alguma maneira para esconder o máximo possível desse vizinho e aproveite essa parte alta aqui para deixar entrar luz natural e fazer a ventilação, tá? Aqui, olhando para o fundo, a ideia é que a gente afaste esse chuveiro lá para o limite do platô, da parte mais alta de vocês, da casa, do fundo da casa de vocês, e que crie aqui uma edícula que se emende com esse telhado, e nessa edícula a gente tenha um nicho para geladeiras, um banheiro com chuveiro, mas que pareça um lavabo, tá? E uma área de serviço, e lá atrás o chuveiro e a piscina, ok? E aqui a gente tem uma área que ficaria descoberta do lado direito aqui, né? E essa área a gente cria um jogo de estar ao relento, ao céu aberto, tá? Basicamente, a proposta do gourmet passa por isso. E na cozinha, além, né, do fato de abrir e conectar tudo, a minha proposta vai ser que a gente coloque geladeiras, bancada, fogão, mais bancada em L aqui no canto, fazendo um apoio para micro-ondas, eletrodomésticos em geral, aqui nesse canto, tá? Filtro d'água, micro-ondas, airfryer, fica tudo aqui, tá? E aqui a gente faz um grande armário em cima de um sócolo de alvenaria, a gente prolonga esse sócolo até aqui, e esse grande armário de 2 metros, um armário bem grande, tá? Para guardar todos os itens de você. Então vai ficar armário, parte de eletrodomésticos lá no canto com uma bancada, a bancada fazendo a virada, o fogão aqui no centro dessa parede, tá? Com a coifa em cima, e depois mais um pedaço de bancada e a geladeira e o freezer, embutidos também uma marcenaria. E a pia a gente coloca numa grande ilha aqui, central, com 4 banquetas nessa ilha, tá? E aí aqui onde a gente está nessa foto aqui de costas para a janela é onde estaria a mesa de jantar. E aqui à esquerda
os itens decorativos e uma estante para tanto armazenar escondido quanto para expor seus itens, tá? Então, o que ficou faltando eu falar aqui, né, é esse pedaço embaixo da escada, né? Eu já tinha falado com vocês para que a gente use esse pedaço aqui embaixo desse primeiro lance de escada todo, fechar aqui e botar uma porta para fora, né? Porém, analisando, desenhando, vou até olhar aqui no levantamento rapidinho, embaixo aqui dessa escada está com 1,15 de largura. Para fazer uma adega bacana, um armário bacana aqui para baixo dessa escada, eu só preciso de 60 centímetros de profundidade. E eu tenho 1,05 m, né? 1,15. Então, tá me sobrando 65. Eu tiro, vamos dizer, 15 para a parede, me sobra 50. Então, embaixo dessa escada e mais 50 de profundidade aqui antes de uma parede, a gente abre isso aqui para fora, coloca a porta e vocês ganham um armário de 50 centímetros desse tamanho todo aqui para fora. Além dessa parte de baixo aqui que é grande, que dá para colocar escada, algumas coisas. Então resolve aquele depósito que vocês precisavam na casa e resolve também uma adega aqui para vocês, tá? Agora eu vou passar para o programa do 3D, certo? Aqui é o formato do terreno de vocês, bem peculiar, né? Eu levei mais tempo para conseguir acertar as medidas no formato do terreno de vocês do que, de fato, para solucionar, né, a questão que a gente tinha. O que temos aqui que observar que é importante, né? Nós temos nessa parte aqui a planta da cozinha, ok? Aonde a nossa proposta é demolir essa mureta e demolir essa outra mureta. Cortar aqui essa boneca que tem e deixar apenas o pilar, tá? Assim a gente vai conseguir abrir tudo. Quebra os arcos, aumenta essa parede aqui para poder embutir o armário, faz um grande armário, faz uma bancada onde tem o micro-ondas e o eletrodoméstico, e aqui a gente faz uma grande bancada que é cortada pelo fogão. Então fica um fogão com bancada para um lado e para o outro, mas aí a pedra aqui atrás passa inteira, tá? Colocar uma grande ilha aqui, tá? Respeitando sempre a regra que tem 1,20 m de distância entre o armário e a ilha e entre o fogão e a ilha, tá? Essa ilha vai ter 4 cadeiras, tá? Aqui a gente tem a geladeira, aqui a gente tem o freezer, tá? Onde é a área de serviço. Criamos um aparador, um buffet, tá? Para poder apoiar as louças que vocês vão usar no dia a dia. Uma mesa circular, tá? E aqui a gente ameniza esse ângulo, como eu tinha dito, tá? Criando um armário para quem olha daqui ver vários nichos iluminados e decorados. E aqui eu coloco uma porta em marcenaria, um painel que abre, com algumas prateleiras aqui do chão até o teto aqui atrás. Então a gente cria um armário que vocês podem adentrar, tá? Para poder organizar essas coisas que vocês têm. E respeitando sempre a distância, né, de 1,20 m nas circulações, ok? Aqui também, tá? Então a gente cria um objeto central com uma circulação boa ao redor dele, apoio com tudo que precisa, inclusive uma grande despensa, tá? Um local para comer com o apoio das louças e um local para organizar as coisas que vocês têm. Isso aqui é a minha estratégia, tá? Para que a gente resolva essa parte da cozinha. Passando para a parte do gourmet, né? O que eu conversei com o Manuel e a gente se alinhou foi de criar um balcão com uma península, um balcão de frente com uma península, tá? Aqui, talvez colocar umas cadeiras, umas banquetas, né? Fazer uma prateleira aqui para colocar as panelas de barro, né? Que foi um pedido também. Colocar uma grande mesa que eu achei na melhor configuração possível, ela ficando nesse formato, uma mesa de 3 metros. Aqui a gente coloca uma televisão a maior que puder e uma prateleira abaixo para poder criar apoio para ela e uma decoração, ok? Basicamente
é isso, é uma mesa que cabe em 10 cadeiras, a minha sugestão é colocar 4 de cada lado e não utilizar as cabeceiras, mas se a demanda de vocês aumentar, vocês tiverem reuniões cada vez maiores, vocês podem acrescentar as cabeceiras também, tá? Nessa ilha aqui, perdão, voltando aqui, ó, aqui fica a pia, tá? Aqui fica uma chopeira, tá? E embaixo aqui, tá? Portinhas que se abrem ventiladas, nós temos a botija de gás. Vocês podem ter 2 botijas, uma principal e uma reserva, que abasteça por um tubo no chão passando assim para a cozinha, tá? Então a gente coloca esse gás aqui fora numa portinha ventilada, mantém a churrasqueira já onde está, tá bem? Passando mais um pouco, essa linha aqui demarca a ponta do telhado de vocês, tá? A proposta é que façamos uma edícula até aqui. Aqui é onde está o muro que acaba lá de vocês, tá? Aí tem aquele desnível para a parte baixa do quintal. Aqui colocarmos o chuveirão. E nessa parte aqui, ó, do primeiro degrau até lá no telhado, a gente cria essa edícula, tá? Essa edícula a gente tira um pedaço e coloca uma expositora, e o freezer que vocês têm na frente de casa lá, a geladeira, né, antiguinha, envelopa ela e coloca ela aqui junto com uma expositora, tá? Separe um pedaço para um banheiro, tá? Com um mictório, um vaso, tá? Um painel de vidro do chão até o teto para separar a parte do chuveiro, tá? E aqui uma pia, ok? E aqui eu tenho a lavanderia, que eu coloco uma bancada aqui com um tanque embutido nela, tá? Eu tenho uma janela grande aqui para ter essa parede aqui, né? Essa vista aqui para a piscina, ok? E aqui logo por trás da porta um espaço para 2 máquinas de lavar de 14 quilos, ok? E eu crio um telhado alinhado com esse pilar aqui, tá? E esse telhado cobre essa área toda, mais uma boa passagem coberta aqui de 1,65 m, tá? Para vocês poderem acessar a lavanderia e o banheiro sem se molharem, tá? E essa área que fica descoberta a gente ocupa com um conjunto com 4 cadeiras de jardim americanas, com uma mesa, um apoio central. Eu até acho que a gente poderia sugerir um tacho para poder queimar a lenha, queimar o eucalipto num dia mais friozinho de noite, assar marshmallow, sentar, conversar ao redor de uma fogueira, enfim, né? Nos dias que não tiver o calor, aproveitando a deixa dessa época mais friazinha do ano para a gente ver que às vezes à noite pode ser uma reunião interessante, não precisa ficar, né, sempre usando os mesmos ambientes convencionais. A gente tem um ambiente ao relento aqui no dia mais fresco que vocês podem utilizar, ver as estrelas, tomar um vinho, é legal isso aqui, tá? E no dia de mais calor também, é só não acender o tacho, colocar um tampo em cima do tacho e utilizar para sentar e fazer uma confraternização com uma bebida mais refrescante, até uma água gelada. É um lugar legal para vocês também poderem ficar num local mais ao fresquinho, mais aberto, né? E mais à frente, né, criar aqui, tá? Um grande deck com uma escada para descer, tá? Uma área de hidromassagem para sentar e relaxar, uma área de praia para ter 2 espreguiçadeiras e quando não, tira a espreguiçadeira e crianças podem brincar, tá? E uma raia, uma área mais funda, estreita, de pouco mais de 2 metros, para vocês poderem nadar de ponta a ponta. Tem um deck bom aqui para circular nessa lateral, tá? Cria-se um deck para circular por aqui também, tá? Entre o chuveiro e a piscina, e cria-se um deck aqui também para circular, 65 centímetros, tá? Deck de circulação aqui entre o chuveiro e aqui, tá? Nessa lateral, para vocês poderem andar ao redor e aspirar também, tá? Então, dessa maneira, eu imagino que seja a sugestão ideal para que vocês possam aproveitar essa área. E aqui na frente, não menos importante, antes de eu passar para o 3D, tá? A gente demole essa parede aqui, a gente cria uma parede aqui 50 centímetros
recuada da parte externa e 65 da parte interna abaixo da escada. Faz um armário aqui onde a gente embute a adega e por fora a gente cria portas para poder acessar esse depósito de 50 centímetros, ok? E além do depósito de 50 centímetros, essa área aqui debaixo da escada é mais ampla, a gente cria uma porta separada para acessar essa área aqui toda também por fora. A gente ganha um grande depósito, além de por dentro fazer o armário de adega. Tá? Então isso aqui, né, é a planta existente de vocês, tá? E agora eu vou passar para a planta proposta, já coloridinha, bacana, para entender toda essa explicação, tá? Bom, primeiro item, né, a parede demolida aqui, vamos de cima para baixo, fazer essa adega primeiro. A parede demolida aqui para criar portas aqui por fora, para vocês acessarem. Eu não sei se é possível, mas vocês podiam botar aquele portão aqui, ó, depois dessas portas do depósito. Tá? Se não puder, vocês mantêm o portão aqui, mas essas portas podem ter fechadura. Tá? Por dentro, a gente cria uma estante de adega para apoiar uma adega climatizada e também nichos para garrafas e um apoio para vocês botarem uma bandeja e abrir um vinho. Tá? E cria uma cristaleira ao lado para expor, né, os cristais, as taças e tudo mais. Tá? E abaixo aqui gavetas e portas. Vocês também podem guardar algumas outras bebidas e podem expô-las aqui também em cima numa bandeja. Tá? E aqui vocês têm também um pote para colocar as rolhas. Então dessa maneira a gente resolve bem a questão de vocês terem uma adega. Sobra um espaço aqui que vocês podem colocar um conjuntinho de 4 poltronas com uma mesona de centro legal para sentar e tomar vinho aqui. Tá? E a proposta é que vocês fechem essa sala toda com cortina do piso ao teto. Isso vai trazer um aconchego bem legal, uma cortina de linho. Tá? Vai ficar legal para controlar essa luminosidade que o Davi relatou para mim que atrapalha ao assistir TV, e vai criar um ambiente único também. Essa cortina vai integrar os dois ambientes. Aqui tem um pilar, a gente tem que manter, não tem jeito, mas aí a cortina passa por um lado, passa pelo outro. Tá? Na parte da cozinha, essa parte aqui ficou na medida, tá? O que eu fiz? Primeiro o armário de 2 metros, depois um pedaço com os eletrodomésticos, né? Air fryer, cafeteira e bebedouro, tá? Purificador de água. O fogão aqui embutido entre bancadas, geladeira e freezer embutido em marcenaria, uma ilha com bastante espaço, tá? Para poder fazer uma massa, para poder organizar as coisas, e uma cuba bem grande e profunda para as louças caberem dentro. É muito importante isso. E aqui uma área seca demarcada, tá? Para 4 cadeiras para vocês fazerem refeições rápidas, café da manhã ou um almoço, um lanche rápido, não uma refeição, né, tradicional. E para uma refeição tradicional, uma mesa na frente da janela, aproveitando bastante a luz natural, um aparador, um quadro grande e vasos vietnamitas cilíndricos para trazer um pouquinho de design para esse pedaço aqui, junto também dos conjuntos de pendentes que já vocês veem no 3D. E aqui um armário que por fora é uma estante com nichos iluminados, e aqui eu tenho uma porta para abrir e eu tenho outra estante por dentro para organizar mais algumas coisas. Aqui é o pilar, tá? E aqui é o quadro de disjuntores que a gente oculta com espelho e faz esse espelho deslizante, tá? Já explico para vocês sobre isso. Seguindo com o layout, a churrasqueira já existe, uma bancada com uma pia, o gás fica aqui debaixo, tá? Aqui eu tenho a chopeira, o barril de chope cabe até 50 litros aqui debaixo, e 4 cadeiras. Essa linha tracejada representa o telhado. Essas cadeiras eventualmente podem pegar um pouquinho de chuva, mas essas cadeiras são para serem utilizadas quando vocês estiverem na piscina e vierem interagir com o churrasqueiro. A gente cria uma área aqui que fica um pouquinho externo a esse gourmet, tá? Esse aqui é o pilar central de madeira que tem lá, uma mesa de 3 metros de madeira, tá? E uma TV de 85 polegadas aqui entre esses dois pilares. Fica bem protegida da chuva, do sol e tudo mais, tá? Abaixo dessa TV uma prateleira para criar apoio para objetos decorativos. Nessa área de cá cria-se uma edícula, tá? Nessa edícula a primeira parede já começa recuada para eu embutir a geladeira que vocês têm lá na frente hoje, que a proposta é que vocês adesivem ela e renovem ela, e uma expositora, que é um sonho de consumo aí do meu amigo Manel, tá?
Aqui eu tenho um banheiro, que a minha proposta é que essa porta abra no meio desse banheiro. Tá? Atrás dessa porta fica o mictório e ao lado do mictório uma bacia sanitária, um modelo bem pequenininho. Tá? A proposta é que seja um banheiro bem compacto e que a gente consiga trazer uma cara de lavabo para ele. Criar uma pia bem de frente para essa porta com um espelho diferenciado e um pendentezinho, trazem todo o ar de lavabo que a gente precisa. E para que seja de fato um lavabo, eu não posso ter um box aqui, porque senão é um banheiro, se eu vir um chuveiro. Então a minha proposta é que a gente faça um box do piso ao teto e esse box seja espelhado. Então quando eu entrar no lavabo, eu vou ver um painel de espelhos aqui do piso ao teto, tá? E na frente a pia e o vaso mictório meio escondidinho atrás da porta. Então vai ser um lavabo bem interessante e que vocês tenham um box bem generoso, tá? Para poder ficar embutido atrás disso. E a gente abre uma ventilação dentro desse box para a lavanderia. E na lavanderia eu abro uma janela que dá visão para a piscina e para a mangueira. Tá? Nessa lavanderia também eu abro uma porta, atrás dela ficam as duas máquinas. E no outro lado uma bancada que dá para passar uma roupa, dá para apoiar aqui. Tá? E o tanque ao lado e uma prateleira abaixo. Tá? Então é uma área de serviço bem generosa também. E essa marca circular aqui é o poço artesiano de vocês. Ficaria dentro da lavanderia. Tá? Não menos importante, essa outra linha tracejada aqui é o telhado que cobre a lavanderia e avança, cobrindo praticamente alinhado aqui após o pilar, né? Com o lado esquerdo do pilar olhando de fora para dentro. A gente vai criar aqui uma cobertura que vai cobrir toda essa área. Tá? A minha proposta é que essa cobertura seja uma cobertura metálica, tá? Uma cobertura leve, prática de fazer, que eu possa fazer esse balanço aqui na frente de 1,65 sem precisar de pilares como o telhado colonial. Então é uma cobertura leve, prática, a gente faz um forro bacana nela, tá? E joga a calha dela na calha do telhado e deságua aqui nesse canto aqui, onde já deságua. Tá? Então um telhado que cai para frente, daqui para frente a calha vai para lá. Nessa área descoberta a gente cria uma sala de estar ao ar livre. Tá? Com 4 cadeiras de jardim e um tacho no meio que pode ter um tampo de madeira que vocês colocam e tiram. Quando não for usar para acender como lareira, vocês tampam e tem uma grande mesa central para apoiar petiscos. Tá? Aqui eu tenho um aparador, ok? Arandelas, uma decoração. E aí aqui para frente eu tenho a piscina. O que eu fiz? Eu subi, tá? O nível do piso, daqui da área externa toda, e alinhei com a varanda. Menos no final, aquele pedaço mais baixo que tem. Naquele pedaço mais baixo que tem, a gente vai revestir com revestimento diferente, vai fazer os desníveis com soleira no Nero Marquina, tá? Nero Marquina não, perdão, é no Via Láctea, que é o que vocês estão utilizando, tá? Botar a ducha aqui mais para perto desse final, fazer uma mureta com um nicho para apoiar aqui um sabão, alguma coisa, botar um gancho para prender uma toalha, etc, tá? E essa mureta ser meia altura, em cima dela ter cobogós, que é tijolinho vazado, para dar um pouco de privacidade aqui para esse chuveiro. Tá? Nesse meio aqui, um guarda-sol apoiado, esse ombrelone grande que vocês têm, para cobrir essa área, que seria a área de hidromassagem. Deixa eu tirar a água aqui. Tá? Então aqui ó, a gente tem uma área de hidromassagem, que vocês sentam aqui, o pfzinho fica mais baixo, vocês sentam no banco e apoiam na borda. Tá? É uma área com 80 centímetros de profundidade. Aqui a gente tem uma prainha, que é uma área com 30, 40 centímetros de profundidade, para botar as espreguiçadeiras de fibra dentro, e também é bem rasinho. Tá? E aqui uma área de nado, tá? Mais profunda, perdão, de 1,40 para o convencional, de 2 de largura por 6 de comprimento. Tá? Uma praia de 3,30 por dentro da mureta, por 2, tá? E uma hidro de 1,80, ok? Por 2,5, que deve caber aí aqui confortavelmente 6 pessoas aqui dentro. É uma hidro bem confortável. E ela é rasinha, mais barata de fazer do que a piscina profunda. Então, de fato, a piscina é 2x6 aqui, ó. Tá? Com um deck de 65 aqui, um deck de 65 aqui e um deck de 65 entre ela e o desnível do chuveiro. Ok? Aqui eu tenho um deck de circulação de 1,45 m, tá? E uma escada para descer aqui. Uma escadinha de 90 que desce para o jardim. Tá? Dessa maneira, eu apresentei para vocês, né, em planta, né, todo esse fluxo e a diferenciação do existente, né, para o proposto. Só um segundo, que a transição é lenta. Aqui, né?
Então, vamos analisar agora isso em 3D, para entender volumetricamente a profundidade de tudo isso, tá? Vamos começar lá pela frente, tá? Na lateral aqui, ó, eu demoli a parede acompanhando a escada, tá? Fiz aqui portas grandes, tá? Que deve ser umas portas de uns 2,40 metros aqui nesse primeiro trecho. Aqui tem um trecho angular que tem que fazer a porta sob medida. E aqui eu tenho mais um trecho reto que a gente pode fazer aqui portas. Tem 1,25, bota um batente de 5 aqui e faz duas portas de 60 para abrir e acessar essa parte mais funda, né? Que vai lá embaixo da escada, tá? E aqui essa parte mais rasa que fica fora aqui. Vocês podem botar prateleiras ou não, mas é o depósito que a gente precisava, certo? Vou ocultar a parte superior da casa, que está aqui só representativamente, tá? Aqui nós temos a escada, tá? E olha como é que ficou a adega de vocês, tá? São 3 portas e 3 gavetas, um local para embutir a adega, tá? Eu fiz aqui até uma jogada ousada, né? Eu recuei um móvel interno, tá? E avancei com o balcão. Então eu criei aqui essa sensação de um balcão que flutua, né? Ele avança aqui, é pouca coisa, são 10 centímetros, mas ele fica solto, né? Ele fica bem leve. Aqui eu tenho um balcão para apoio, para vocês apoiarem para abrir o vinho, botar uma bandeja com bebidas, aqui embaixo também para guardar bebidas, para guardar utensílios que vocês podem necessitar aqui, tá? Uma prateleirinha de vidro com uma decoração, uma iluminação angular aqui, em perfil de LED, tá? E aqui uma cristaleira com prateleiras em vidro interna e iluminação nessas prateleiras, tá? E portas de vidro espelhadas, bem claro, pode ser um reflector ou pode ser só um vidro, tá? Esse é detalhe. E aqui deixando claro um espaço bem largo para poder ter ventilação dentro desse móvel para essa adega. Tem aqui uma capacidade aproximada de 50 garrafas, tá? Expostas aqui, climatizadas e não climatizadas. Tem mais espaço aqui em cima com portinhas para alguma coisa que possa ser de apoio e ficar escondido no alto, tá? E aqui a gente ainda tem mais espaço, então rende bem um vidro para colocar rolhas, né? Pra colecionar histórias. E a questão da cortina que eu comentei com vocês, né? Uma cortina de linho com barra de linhão de 40 centímetros de altura para dar um caimento bacana nela. Pode fazer um cortineiro iluminado e embutir elas, tá? E aí isso aqui vai trazer todo um aconchego e vai unificar essa sala, tá? Vai melhorar a experiência de vocês que vocês reclamaram que tinham para assistir TV. E aqui nesse pedaço eu recomendo, como conjunto externo lá do céu aberto, 4 poltroninhas, podem ser estofadas, podem ser de couro ou ao gosto de vocês, tá? É uma mesa de centro, tá? Aí isso aqui é o complemento do ambiente, como a gente não está fazendo ambiente, é só o barzinho ali, tá? Eu tô dando a ideia para vocês que vocês façam um melhor aproveitamento disso, tá? Mas ficou dessa maneira. Vai ter uma imagem realística para vocês entenderem tudo isso, tá? Eu vou agora caminhando por dentro para a cozinha para vocês entenderem a diferença que vai fazer isso daqui, tá? Aqui, ó, eu marquei com uma pedra de visão do ambiente, não necessariamente vocês precisam disso, se vocês tiverem o mesmo revestimento passando para a sala não precisa dessa pedra. O ideal seria que seja o mesmo revestimento da sala e essa pedra não existisse, mas entendo caso não dê para fazer, tá? E quando a gente entra, logo de cara, de frente para a sala, eu tenho um grande espelho, tá? Esse espelho é para ocultar o quadro de disjuntores, tá? E ser um novo ponto focal, central, logo de entrada, tá? E a proposta é que esse espelho funcione dessa maneira aqui, tá? Um espelho com corrediças por detrás, ele não precisa ter esse LED que ilumina, mas se vocês quiserem pode, tá? E ele fica preso em corrediças, né, de gavetão. E ele corre para o lado e vocês têm acesso ao quadro. Dessa maneira a gente consegue criar um detalhe. Mas não precisa desse painel, desse marmorizado, essa coisa toda, tá? A gente pode resolver essa parede apenas com pintura e um rodapé em granito. Dessa maneira a gente consegue fazer uma economia, tá? E criar uma parede bacana. Optei por manter tudo claro, tudo branquinho, para que a gente possa trazer essa sensação mais contemporânea e leve, tá? Quando a gente vai se aproximando, a primeira coisa que a gente também já vê aqui é o que? Né? Um módulo de marcenaria com um armário. Vou olhar só para ele, vamos focar nele, tá? Um armário aqui embaixo, vocês têm aqui um apoio para guardar, né? Apoios aqui, coisas que possam servir para o gourmet, para a cozinha, tá? Um armário rasinho, um armário de
30 centímetros de profundidade, e eu tenho prateleiras com 2 alturas maiores e 2 alturas menores. Todas elas têm iluminação para que vocês exponham os objetos de decoração que vocês têm bastante. Então, aqui vocês vão ter uma exposição. Olha que legal. Tá? Então, assim que vocês entrarem do gourmet para a cozinha e virarem para caminhar por aqui, vocês vão ter essa maravilha aqui. E aqui por trás a gente cria um painel em marcenaria, tá? Uma porta aqui com o puxador em cava com um detalhezinho em madeira, mas a marcenaria toda predominantemente branca para poder ter um pouco de economia, tá? Eu tenho em primeiro plano aqui uma mesa de 6 lugares com cadeiras estofadas, bem confortável, centro giratório, tá? Uma mesa redonda de um diâmetro de 1,30 m, ok? E um pendente moderno e dourado, que remeta um pouco a um luxo, um conforto, né? Essa questão, uma estética, só que de uma maneira mais clean, não tão pesada, tá? Então a gente cria aqui mais um objeto de destaque, mais um ponto focal, que é esse pendente. Já tínhamos o espelho de ponto focal, temos a estante de ponto focal, temos um painel aqui com a mesa e o pendente de ponto focal, e para o outro lado de costas, para a parede do banheiro, temos um buffet, tá? Que dialoga com essa base desse móvel aqui que a gente tem, né? Então, esse móvel todo aqui, essa área de copa e estantes e apoios, toda dialoga com a mesma linguagem, né, de marcenaria, tá? E temos um grande quadro, tá? Também como um elemento de destaque, mais um ponto focal, e 2 vasos vietnamitas, tá? Com uma planta que trabalhe bem aqui em ambiente interno, tá? E que não exija muita manutenção. Regar 2 vezes por semana já deve ser o suficiente. E cria mais esse ponto focal. Eu já pensei em iluminação, mas não vou ficar entrando nesses méritos agora, mas spot nas 2 plantas e um perfil de LED acima desse quadro, né? Virando para o lado oposto, a gente pode ver aqui na pedra que marca onde acaba a parede do banheiro, né? Eu avancei um pouco essa parede, tá? Onde tinha o pilar. E nessa parede eu arrematei a lateral de um armário profundo de 60 centímetros, que é a mesma profundidade que a bancada de padrão, tá? Então 60 centímetros cabem panelões, cabem coisas grandes, vocês têm bastante utensílios. Eu vi uma panela bem grandona de feijoada, mocotó, essas coisas. Aqui vai caber, e são 2 metros de armário, então vai caber muita coisa. Vocês vão ter lugar o suficiente para todas as compras de vocês e todos os utensílios e acessórios de cozinha que vocês possam precisar. Tá? Ao lado, um apoio para os eletrodomésticos, que fique a cafeteira, que fique o air fryer, que fique um filtro d'água. Os outros, liquidificador, batedeira, vocês escondem dentro do armário. Esses aqui são os que usa mais no dia a dia, né? Em cima aqui um apoio que vocês podem utilizar, né, como a área do biscoito, do pão, tudo mais. Eu optei por fazer fechado para ficar bem limpo. Poderia ser um nicho grande aqui aberto para vocês verem as coisas, tá? Como esse nicho aqui de cima. Mas eu acho que fechado pode ter mais utilidade. E fica mais organizado, né? As coisas ficam fechadas ali dentro, vocês não precisam se preocupar com essa organização. Aqui por debaixo um perfil de LED para iluminar essa área aqui e criar um detalhe, tá? Ao fundo, tá? Aqui é o pilar que vocês tinham revestido em pedra. Eu estou optando por revestir no mesmo revestimento que a parede para trazer uma unidade, ficar uma coisa mais contínua, tá? Não ter interrupções visuais. Então, o revestimento grande, marmorizado, que vocês optam, eu nem desenhei a junta, porque vocês vão comprar o tamanho que melhor funcionar, que agrada mais esteticamente a vocês, tá? E essa paginação tem que ser bem pensada quando for executar. Qualquer coisa vocês falam comigo, tá? Aqui o fogão fica embutido entre 2 bancadas, mas o roda-banca passa direto. Uma bancada, mais uma vez para economizar, uma bancada fininha com saia de 4 centímetros e o frontispício também rasinho de 4 centímetros. Então fica uma bancada bem fininha, bem leve, né? E em contraponto a gente tem um granito bem marcado, que é o mármore, né? Que é o Via Láctea, bem marcado, que é um objeto que tem um peso maior. A gente contrapõe esse peso com saias bem fininhas e frontispício bem fininho. E a parede revestida para que não grude sujeira, tá? Bom, abaixo aqui eu tenho
4 gavetas. Aqui eu tenho uma porta de canto, que essa daqui abre por cima dessa, e as duas juntas abrem para lá, e vocês têm acesso a esse canto aqui, tá? Aqui eu tenho uma porta que vocês abrem, e dentro tem um porta-condimentos e um porta-panos, tá? Aqui temos 2 gavetões que vocês podem guardar panelas, algumas coisas que possam precisar ficar mais próximo aqui ao fogão. E aqui no final uma porta, tá? Que vocês podem ter uma lixeira ou só uma porta, tá? Vocês podem abrir essa porta e puxar uma lixeira aqui de dentro, tá? Na ilha temos pelo lado de cá 4 banquetas de altura ajustável. Tem que ser de altura ajustável, é muito importante isso, porque essa ilha aqui ela tem 90 centímetros, ela é da altura da bancada da pia, então a gente não pode ter banqueta com pé fixo, senão vocês vão ter que cortar. Aí limita a escolha de vocês, né? A banquetas que possam ser cortadas. Essa daqui não, é regulável, é mais fácil, é um trabalho a menos, tá? Mais uma vez, esse revestimento marmorizado que vocês escolheram, e aqui uma fitinha de LED aqui por debaixo para banhar esse revestimento. A sugestão que eu dei são banquetas de couro, tá? Com altura regulável. Os 2 filhos, o pai e a mãe, cabe todo mundo aqui, tá? Para tomar café. E é rotativo, né? Então, assim, enquanto uma pessoa está lavando louça, a outra pode estar aqui sentada conversando, é legal, tá? Acima dessa ilha, como um ponto de destaque também, falando na iluminação, vamos entrar logo, nós temos 2 pendentes de jabuticaba, tá? Que é esse das bolinhas, que é um pendente que não é igual a esse aqui, tá? Mas tem a esfera, né? E o dourado como elementos de conexão com esse outro aqui, tá? Então a gente tem aqui uma luminária coringa, né? Que tem essas bolinhas. Então eu vou repetir essas bolinhas algumas vezes para criar essa unidade, né? Essa identidade em unidade, tá? Quando a gente passa para o lado de cá, né? A gente tem aqui uma marcenaria que eu fiz acima da geladeira. Aqui vocês vão guardar as travessas do Natal, vocês vão guardar as coisas que vocês usam com menos frequência. Vocês vão ter uma escadinha guardada em algum armário que vocês vão subir, uma escadinha de 3, 4 degraus para poder acessar esse armarinho aqui em cima, tá bom? E aí a gente embute em marcenaria, sempre branco, levinho, para não disputar espaço com o marmorizado ali, deixar ele sobressair, e sempre com alguns detalhes em madeirinha, um tom de carvalho, né? Os puxadores em cava, em carvalho, puxadores em cava em carvalho, um nicho aqui para um elemento decorativo em carvalho, tá? Todos os puxadores sempre em carvalho. E em sua maioria, os armários sempre brancos. Aqui embaixo, né, da ilha, temos 4 portas com prateleiras aqui embaixo, tá? E aqui temos 4 gavetas para lavou a louça, já coloca aqui, tá? Se vocês quiserem uma lava-louças, ela caberia aqui dentro de alguma dessas 2 portas, reduziria aqui para encaixar ela, tá? Não sei se é o caso, acho que vocês disseram que não, mas se quiserem, o local seria esse, ok? Dessa maneira, eu apresentei basicamente toda a cozinha, só falta a iluminação, tá? Eu tenho um perfil de LED que passa, aqui tem uma circulação de 1,20, tá? Aqui eu tenho uma circulação de 1,20, tá? Aqui eu tenho uma circulação de 1,20, aqui a circulação ficou maior. Se esse dente aqui puder sair, a gente remove ele e deixa direta a parede. Rodapé em granito e pintura branco. Na área da mesa de jantar e do aparador também, rodapé em granito e pintura branco. Tá? Pode ser um branco gelo, pode ser uma coisa bem clarinha. Pode ser qualquer cor bem clarinha, desde que seja toda a mesma. Tá? Mantém o arco apenas na porta e o resto dos arcos a gente está escondendo, né? Botando um teto só, integrando todos os ambientes. No eixo dessa circulação de 1,20 que tem ali, aqui na frente também, ó, circulação de 1,20 m quase, 1,15 m, tá? Uma boa circulação também. Então, no eixo dessa circulação entre a ilha, as geladeiras, a bancada ali, a gente vem com um perfil de LED, e esse perfil de LED vira aqui no eixo também, né? Bem no meio dessa distância entre a bancada e o lado oposto, bem no eixo, mas esse perfil de LED faz a virada e vem até aqui no final desse armário, tá? E em cima da bancada do fogão a gente coloca 2 painéis de LED, um de cada lado, mais a luz da coifa, tá? A gente coloca uma coifinha de vidro com inox, bem leve, para ela ter essa sensação de flutuar e não tirar o protagonismo aqui do nosso revestimento marmorizado, que é o destaque, tá? E em cima da bancada, né,
dos dois lados da pia, além de eu ter os pendentes, eu também tenho duas luzes de trabalho, caso vocês queiram também preparar alguma coisa aqui. Então é uma cozinha que dá para trabalhar 3 pessoas ao mesmo tempo, tá uma aqui lavando louça, tá outra aqui do lado fazendo, não sei, dobrando um pastel, e tá outra ali atrás fritando um salgadinho. Então assim, dá para a cozinha funcionar, tá outra aqui do lado preparando uma outra coisa. Então dá para vocês em família utilizarem esse espaço, né? Ocuparem ele ao mesmo tempo e funcionar. Enquanto outra pessoa talvez esteja sentada aqui, o netinho mexendo no celular, e vocês, como a gente derrubou tudo, tá aqui lavando louça e olhando, ou tá olhando e interagindo com quem tá ali fora se abrir essa porta. E agora, não menos importante, vamos para fora. Tá? E aqui ó, eu me preocupei certinho com os equipamentos que vocês têm, né? E eles encaixam aqui ó, do lado desse pilar que existe, ok? Então a gente tá aproveitando isso daqui, tá? E fica próximo também para vocês jogarem alguma coisa para o gourmet se precisar. E eles são bonitos, então encaixaram bem, ficou funcional. E a gente funciona a cozinha, né, com base em triangulação. Então tem que formar um triângulo, o caminho da geladeira para a pia, tá? E da pia para o fogão. Isso aqui, esse triângulo é o triângulo de funcionalidade da cozinha. Se isso aqui funciona, se existe um triângulo, é uma cozinha que funciona muito bem, tá? Então vamos agora passar para a área gourmet. Olhando primeiramente para a área da churrasqueira, né? Eu criei uma grande bancada em formato de L, tá? Aqui na parte mais apertada eu tenho 1,20 m de passagem, tá? E eu acesso essa área da churrasqueira assim que eu saio da porta, eu posso entrar para a churrasqueira, tá? Nas colunas, não menos importante aqui, ó, rodapé de granito de 20 centímetros, tá? Nas paredes, rodapé do mesmo revestimento do piso, que a proposta é que inclusive sejam similar tanto na cozinha quanto aqui, para que quando a gente olhe, mesmo que eu tenha essa pedra de divisória aqui, que pode ser uma marcação de diferença de altura, para quando lavar lá fora a água não entrar aqui para dentro, a gente tem o mesmo tipo de revestimento. A sugestão é um 90 por 90, que seja antiderrapante, tá? Tanto para a cozinha quanto lá para fora. Se vocês não gostarem dos modelos antiderrapantes, pode ser o acetinado, mas o acetinado, se tiver molhado e tiver sabão, se tiver molhado já é para andar devagar, tá? Então a ideia é que eles sejam bem parecidos, caso vocês queiram botar um acetinado aqui dentro e o antiderrapante só lá fora, tá? Mas 90 por 90, mesmo tom, que cria essa conexão, essa integração, tá? A churrasqueira, eu não fiz nada com ela, tá? Eu mantive ela como está. Gostaria de saber de vocês o que vocês acham de talvez, tá, dar uma tintinha nela, deixar ela cinza, tá? Assim vai ficar bem contemporâneo, vai ficar mais moderno, tá? A princípio não fiz essa alteração, mas gostaria de deixar essa dúvida no ar. Se vocês gostarem, a gente pode pintar ela, tá? Mas se pintar, ela vai entrar em manutenção. E como ela está aí, se vocês gostam da rusticidade, vocês podem só resinar, tá? Aproveitando essa pegada rústica dela, apesar de estarmos passando por uma modernização, precisamos mesclar, né? Porque temos um telhado rústico, temos uma churrasqueira rústica, temos uma bancada moderna, né? Então a gente vai trabalhando esse rústico e moderno misturado aqui nessa parte externa. Essa prateleira acompanha a temática rústica, né? Com mão francesas de ferro, eu acredito que vocês tenham facilidade para encontrar isso, tá? E uma prateleira em madeira bruta, em tonalidade próxima à madeira do telhado, tá? Essa bancada aqui, ó, eu criei um afastamento aqui, mais ou menos, tá, gente, de 70 centímetros, para poder botar uma lenha aqui do lado e jogar a lenha aqui para dentro, né, do fogão, e ter um espacinho aqui no chão se vocês precisarem de mais do que cabe aqui embaixo. Não reparei se vocês tinham essa abertura aqui embaixo da bancada para guardar lenha, mas dá para deixar o espaço vazio para vocês manusearem aqui, tá? E cria uma bancadinha de 90 de altura, tá? Que a gente coloca banquetas em polipropileno, que são apropriadas, né, para ficar exposta ao tempo. E essa frente dessa bancada aqui a gente faz, né, uma iluminação aqui com perfil de LED e coloca um revestimento. Aqui eu estou sugerindo um revestimento de porcelanato de 90, se eu não me engano, tem essa medida aqui, 45 por 90, que é um ripadão, tá? É bem bonito, tá? Tem um preço ok, tá? Vocês encontram na Moeda, na Chatuba, se eu não me engano também.
tá? É bem fácil de achar esse revestimento. E ele fica bem bonito na composição com essa bancada, né, esqueci o nome, no Via Láctea, ok? Então a gente cria aqui um conjunto, tá? Para dialogar com essa churrasqueira que já existe. A chopeira e a pia nessa ilha, tá? Essa ilha aqui, na parte mais apertada, fica de distância 1,20 m, tá? Pareceu 1,13 m, mas é por causa do ângulo. 1,20 m, aqui no ponto mais apertado da bancada para o fogão a lenha, para vocês terem uma boa circulação. Dá para uma pessoa estar usando a bancada e outra passar por trás ali, tá? As duas primeiras portas aqui, ó, a gente faz elas cortadinhas para botar duas botijas de gás aqui dentro, uma titular e uma reserva, tá? E daqui a gente sai em linha reta com um tubo de 40 dentro do chão e ele sai dentro da parede lá, né, atrás desse fogão que a gente vai ter aqui, com um joelho de 45. E aí vocês conseguem passar a mangueira posteriormente por dentro dessa passagem aqui, tá? Todos os sóculos a gente reveste também com o granito, com mármore, perdão, com Via Láctea, tá? E a gente tem essas ilhargas, tanto aqui, tá, quanto na ilha lá, né? A gente faz o tampo, perdão, o programa tá salvando. A gente faz o tampo, tá? E desce, vou voltar aqui na cozinha rapidinho. E desce, né, com essa lateral aqui em granito, tá? Fazendo esse arremate ao redor do armário. Tem uma estrutura, vocês fazem uma parede aqui no meio, tá? E apoia essa bancada em cima, com tubos para poder apoiar ela. E nessa lateral aqui eles colocam uma estrutura metálica e chapam ela também nessa parede aqui com massa. Então a gente cria aqui uma ilharga bem bacana que faz esse efeito de cascata, né? A bancada vira e desce. E a gente repete isso aqui, nessa ponta que fica para dentro da cozinha. Então quando eu estiver dentro da cozinha, minha visão para a churrasqueira será essa. Para fechar o conjunto churrasqueira, a gente fecha aqui tudo com uma estrutura. Isso aqui é alumínio, tá? Alumínio com pintura marrom colonial para se disfarçar junto do telhado, e faz um fechamento em vidro. Então isso aqui tudo fica fechado em vidro. Fala, mas Janquiel, não vai abafar? Não, não vai. Por quê? Nessa parte mais alta por trás da madeira aqui, ó, a gente cria uma veneziana. O calor, ele funciona, tá, por gravidade, por densidade. Gravidade e densidade. O ar quente, ele é mais leve do que o ar frio. Então, naturalmente, o ar quente sobe e o ar frio desce, certo? Então, o que eu faço? Eu crio uma entrada de ar, uma saída de ar, uma ventilação no ponto mais alto do telhado. É ali que o calor vai se concentrar, então é ali que eu preciso ventilar. Essa parte aqui mais baixa, o ar frio predomina. O ar quente ele sempre vai buscar subir e ir lá para a parte mais alta. Então aqui parece que é pouquinha a ventilação, mas é porque aqui na minha representação ela está por trás da madeira, tá? Mas é uma ventilação aqui de meio metro de altura por 1 metro de largura. E a gente abre duas, uma aqui e a outra na outra parte mais alta do telhado, tá? E fecha o restante em vidro, tá? Aqui é vidro fixo, ele não abre, mas aqui vocês têm acesso pelo outro lado, é mais simples para vocês a manutenção, tá? E eu consigo ter ainda a visibilidade que tem aqui bonita, né? Das vegetações que a gente tem aqui atrás dessa parede, e inibe de cair folha, poeira para cá, tá? A iluminação aqui do gourmet eu fiz toda com esses trilhos, tá? Trilhozinho de 1 metro com 2 spots, simples. Divide os vãos, coloca uma central, tá? Cria aqui uma iluminação moderna e que continua conversando, né, com a linguagem, os metais da porta branquinha, a cozinha branquinha, trazendo essa leveza da contemporaneidade que a gente tem lá dentro na cozinha, aqui para a área gourmet, que é um pouquinho mais interligada com o rústico por causa da churrasqueira que vocês já tinham. Então a gente tem um rústico moderno, tá? Bem interessante por sinal. As banquetas aqui, né, em polipropileno, que é uma questão mais moderna, tá? A chopeira aqui, ó, vocês têm uma porta aqui de baixo para colocar o barril de chope, tá? 4 gavetas para apoio, 2 portas para apoio aqui embaixo para guardar descartáveis, e aqui 2 portas ventiladas para botija de gás, tá? Descartáveis e utensílios de churrasco, cabe tudo aqui, tranquilamente, tá? E aqui a gente não tem armário. Eu estou usando o revestimento que vocês têm 40 metros quadrados aí, a pastilhinha branca nessa parede aqui, tá? Por dentro, para proteger, tá? E também
na área de serviço e no lavabo, no banheiro, né? Banheiro barra lavabo, ele atende como os dois. No outro lado, vamos olhar como quem sai da cozinha, que é a visão principal. A gente pode ver aqui um telhado flutuante. Quando eu passar para lá, eu explico para vocês como funciona essa estrutura para esse telhado aqui funcionar, tá? E eu crio essa edícula com esse telhado, que é mais alto do que o nosso telhado que a gente tem hoje, que é o colonial, tá? Esse telhado, ele tem uma calha que deságua na calha do telhado colonial, tá? E é um telhado metálico, com telha metálica e estrutura metálica, ok? É o mais leve, é o mais rápido, é mais barato, é mais eficiente. E não vai disputar, não vai discutir com o colonial, porque quando a gente olha daqui de baixo, ó, o que a gente vê é apenas a calha do outro telhado, um fechamento em lambri de alumínio, tá? Marrom colonial, e a parte de baixo com forro em drywall com um perfil de LED, tá? Mas vamos voltar para cá. Olhando para o nosso telhado, eu coloquei lá na primeira ripa lá, né, que vai inteira da frente ao fundo, mais 2 luminárias lá, com esse direcionável. Ela é bem dinâmica, então vocês vão conseguir ter uma boa iluminação distribuindo spots que não sejam tão fortes quanto a lâmpada que vocês têm, mas distribuindo esses focos de luz para o que realmente importa, tá? Nós temos janelas aqui. Eu abri essas janelas para entrada de iluminação, porque se a gente fechar tudo, vai perder a iluminação. Então aqui a gente vai ver um pouquinho do vizinho, mas paciência. E aqui, nessa parte mais baixa, eu fechei tudo com lambri de alumínio marrom colonial, tá? Pra gente matar essa visão do vizinho aqui. E só aqui, na parte mais alta, eu coloquei nas costas aqui a ventilação, aqui de 80 por 50, tá? E uma janela, um vidro fixo aqui, para impedir, tá, que a água entre. Se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui uma porta. Se quando tiver chuva de vento aqui, entrar muita chuva, vocês podem botar uma porta de blindex aqui para fechar esse fundo do gourmet, tá? Por que fechar esse fundo do gourmet? Porque aqui vocês vão ter uma mega televisão de 85 polegadas, uma televisão de 1,65 m de largura, uma senhora televisão. Abaixo dela uma prateleira com a madeira similar à madeira do telhado, lanternas aqui para comprar uma decoração, né? Essa prateleira que vocês podem também botar um apoio, alguma coisa interessante para vocês, tá? Uma prateleira rasa, tá? E em todos os pilares de madeira que vocês têm, Via Láctea, tá? Então a gente vai aproveitar os recortes que a gente vai tirar lá da cozinha, tá? Vai fazer rodapé por aí, rodapé na cozinha, tem sóculo aqui de granito, tem esses rodapés dessas colunas, então a gente não vai perder. Tá? Essa nova coluna aqui, depois que a gente quebrar, descascar tudo, a gente vai colocar o Via Láctea até meia altura, para não ficar pesado, 1,20 m, tá? E a gente tem o resto do pilar branco indo até o teto. Dessa maneira a gente consegue uma estética mais agradável, mais leve, sem deixar de perder a identidade, a presença desse mármore maravilhoso, muito característico, né? Então vamos explorar, mas sem pesar, vamos explorar essa característica marcante desses veios dele, e vamos sempre lembrar dele por aí no projeto, tá? Então, passando para cá, uma mesa novamente que una o rústico e o moderno, tá? Um tampo de 1,10 por 3 metros com 10 cadeiras, tá? Se vocês quiserem 12 que vocês colocam cabeceira, eu me equivoquei quando eu desenhei lá no croquis à mão, né, digital aqui, para que vocês entendessem todas as ações. Tá? Então, uma mesa rústico-moderna com cadeiras contemporâneas e os pendentezinhos contemporâneos de bolinha, tá? Igual aos da ilha, tá? E tudo aqui conversa, tá? Douradinho, ok? Aqui eu tenho uma geladeira expositora, tá? E eu tenho a geladeira lá da frente, que foi a primeira geladeira de vocês. Ela faz parte da história de vocês, vocês gostam dela, vocês usam ela. Então vamos dar um lugar para ela neste projeto, tá? A gente pega ela lá da frente, adesiva ela toda de preto, encaixa aqui junto com a expositora, coloca 2 vasinhos em cima. O fechamento aqui do final do telhado, da calha, da emenda desses 2 telhados, a gente faz com o lambri, tá? Porque tem uma viga, que é toda uma questão. A gente fecha também no lambri de alumínio e traz mais uma vez o reforço, né, dessa identidade, que o lambri de alumínio é como se fosse uma ripa de madeira, só que é de alumínio, então é uma coisa moderna, mas que conversa com o que vocês têm, tá? E aqui é um embutido, né? A gente criou essa parede.
Essa parede aqui, esse cômodo que vai ser a edícula no total, tem 1,73, pode considerar 1,75, tá? Por 5,85, tá? Essa nova construção que a gente vai fazer. E ela é alinhada com o telhado que vocês possuem, tá? Bom, vamos passar para a estrutura desse telhado antes de proceder. Tá? É um telhado metálico, é mais alto, ele não vai ser muito visto, ele vai ser visto por baixo. O lambris de alumínio, que é um elemento que a gente tem lá no gourmet, tá? O forro em drywall, que a gente tem lá na cozinha, o perfil de LED, que traz a modernidade. Tá? Um local para vocês botarem um quadro, duas arandelas, novamente a esfera, né? O globinho, conversando com os outros pendentes, com os outros objetos de decoração, criando novamente um ponto focal, tá? Entre as portas da lavanderia e do banheiro. E aqui um aparador rústico de madeira de demolição, que vocês podem colocar alguma coisa que possa ser útil aqui fora, tá? E também um apoio na porta do banheiro, vocês podem botar uma toalha aqui, para alguma coisa, tá? É bem útil esse aparador, além de criar esse apoio bacana, tá? Esse telhado, eu vou ocultar a telha. A telha metálica ela requer uma inclinação menor, tá? E ela é mais fácil, ela me permite fazer essa cobertura aqui avançando 1,65 m, tá? 1,70 m, com treliças, é um sistema leve, a telha é leve, a gente utiliza telha sanduíche ou telha térmica, tá? De 50 mm com isopor por baixo e metal por cima, fica bem confortável e a gente não cria uma caixa d'água aqui em cima disso, porque a gente tem o poço aqui, a gente pode bombear desse poço para esse ambiente todo aqui automaticamente, ou a gente pode bombear desse poço para a caixa d'água e a caixa d'água desce para cá, fica a critério, tá? Ocultando essas telhas, a gente faz um sistema aqui, ó, acompanhando esse ângulo do telhado, tá? O telhado acompanha, o forro acompanha esse ângulo do telhado, esse inclinado, e quando a gente começa o banheiro, a gente já esquadreja esse banheiro, tá? E a gente embute a geladeira nessa parte aqui que está o ângulo, então a gente disfarça esse ângulo aqui que existe, né, entre o telhado e o muro da lateral, encaixando a geladeira ali. A gente pode embutir o tubo da calha nesse muro aqui, para ele sumir como está aqui no desenho, tá? E criar essa beleza aí, ok? E aí esse telhado, ele acompanha aqui em cima o ângulo do telhado para impedir que a água de chuva entre aqui. Se a chuva por acaso entrar, vocês podem pedir para o serralheiro colocar aqui, né, uma telha inclinada aqui, fazendo um fechamento nessa área para que só a água possa descer, mas que ela não desça com tanta força a ponto de vazar a calha aqui, tá? Mas a gente consegue interligar os dois telhados aí de uma maneira segura, fazendo um balanço, né, aqui para cima do telhado existente de 45, 50 centímetros, tá? E nessa frente aqui a gente tem treliças, tá? Treliça leve, reforçada, por favor, de 2 polegadas deve ser o suficiente, mas como é muito ousado, eu diria 3 polegadas enrijecida, reforçada, tá? Coloca algumas aqui para segurar esse vão e ter esse telhado flutuando aqui por debaixo sem nenhum pilar, tá? Para a gente não ter mais pilares além desse central que já existe aqui, ok? E no restante a gente coloca um perfil de apoio e parafusa a telha sanduíche. Por baixo disso a gente cria um forro, tá? Eu vou ocultar agora o telhado como um todo, tá? E vou ocultar primeiramente, vamos para a lavanderia. Dentro da lavanderia, iluminação, tá? Painéis de LED nos dois lados. A porta abre no meio, tá? Atrás da porta aqui duas geladeiras, ô doido, 2 máquinas de lavar, desculpa, tá? Em cima das máquinas de lavar, eu vou criar uma janela alta, tá? Uma janela a 1,70 m do piso, e é uma janela fixa, é veneziana, é de alumínio, é ventilação, tá? Para o chuveiro que fica ali do outro lado, para não ter que abrir janela aqui para fora e estragar essa nossa visão aqui. Então o que ventila tanto o banheiro quanto a área de serviço é essa janela aqui, tá? Então atrás aqui da porta as 2 máquinas, eu faço uma pedra larga nessa janela a 1,70 m de altura, para colocar ali um apoio, um sabão em pó, um amaciante, um cloro, alguma coisa que precise, tá? E no lado oposto aqui eu tenho o tanque abaixo de uma mureta, tá? Em cima dessa mureta eu tenho uma janela e continuo com a alvenaria, tá? Essa janela dá para o chuveirão, ok? Abaixo dessa janela eu tenho um tanque, um lugar que dá para passar uma roupa, aqui embaixo dá para esconder aqui a bomba, né, do poço artesiano de vocês. Então daqui eu ligo para cá e daqui eu jogo com a bomba para cima, e aqui eu tenho espaço para guardar coisa, tá?
E essa daqui é a nossa área de serviço, e também com porta ventilada, porta de veneziana, não só área de serviço, como o lavabo, porta de veneziana marrom colonial para combinar com o nosso telhado colonial. E aqui eu tenho o banheiro. Como funciona o nosso banheiro? Eu coloquei a porta no meio e abrindo de costas para o mictório. Então quando eu abrir, a visão que eu vou ter vai ser de frente, tá? Uma cuba de semi-encaixe, modelo da Deca, com uma torneira de apoio, abaixo um madeirão rústico, tá? Nessa parede de fundo, aquele revestimento que a gente colocou na churrasqueira, tá? Um revestimentozinho de destaque, um ripadinho de madeira, tá? Um pendente, mais uma vez, ó, as esferas, aqui é um diferente com duas bolinhas, tá? E apoio aqui para botar papel higiênico, botar um aromatizador, botar uma toalha, alguma coisa, tá? E um espelho de formato orgânico, triangular aqui, sem iluminação por trás, nada demais, tá? Uma coisa simples. Mictório e bacia sanitária aqui, tá? E eu estou revestindo as demais paredes, tirando a do revestimento de destaque, com o revestimento que vocês têm, 40 metros quadrados, que é, né, a pastilhinha 2,5 por 2,5 branca. Inclusive eu fiz o nicho e não coloquei pedra no nicho, eu virei com essa pastilha, porque é um banheiro de quintal, né, gente? Então a gente não precisa ter luz no nicho, dentro do nicho, não precisa ter uma pedra aqui, a gente cria uma coisa mais simples e funcional, tá? Como que a gente faz para que isso aqui tenha uma cara de lavabo para a visita de vocês? Porque esse chuveiro aqui é num dia que uma visita tome um banho de piscina e queira tomar um banho antes de ir embora, é que um prestador de serviço se suje, precisa tomar um banho, então tem aqui para não mandar o cara tomar um banho no chuveirão, que a gente já chega lá no chuveirão, tá? Então, tanto para visitas quanto para o colaborador de vocês, esse banheiro aqui funciona muito bem, até mesmo para vocês. Caso os banheiros da casa estejam ocupados, todo mundo resolva usar ao mesmo tempo, numa festa, ou que tenha muitas visitas, numa ocasião de fim de ano, é um banheiro funcional, tá? Mas para que ele não tenha cara de banheiro, o que a gente faz? A gente traz um box até o teto e manda colocar uma película espelhada aqui nesse box. Então, quando vocês abrirem essa porta, vocês dão de cara com um espelhão enorme do chão ao teto, que na verdade é um box com a película espelhada, um insufilme espelhado. De frente eu tenho outro espelho e tenho uma bancada, mais uma vez aqui o nosso protagonista, tá? Que é o Via Láctea. Embaixo, prateleira de madeira, que é o rústico, e pastilhas como questão de reaproveitamento, tá? Dos materiais que vocês já possuem. Então a gente faz esse box fechado até o teto e cria a ventilação desse box aqui para dentro da área de serviço através dessas venezianas, fazendo com que esse banheiro aqui seja um banheiro ventilado, tá? A porta ventila a parte do lavabo e, se a gente considerar o box, a janela ventila todo o banheiro e o box, principalmente quando tomar um banho quente. Usa um chuveirinho pequeno elétrico aqui, bacana, da Lorenzetti, tá? E nós temos um excelente banheiro, hora lavabo, tá? Com mictório para os meninos e bacia sanitária para as meninas. Então é um banheiro bem interessante, tá? Ele tem a medida total de 2,20, interna por 1,55, ok? E a lavanderia tem as medidas de 2,40, ok? Por 1,55, tá? Então a gente consegue atender a demanda de vocês aí, criando essa edícula, tá? Com esse grande beiral flutuante, bem leve, bem moderno, para que vocês consigam utilizar a lavanderia, o banheiro, a área gourmet e tudo mais num dia de chuva. Vocês podem, claro, evidente, né, ter toldos aqui transparentes que vocês desçam em dia de chuva e controlem isso aqui e consigam utilizar essa área gourmet em dia de chuva intensa, inclusive, tá? E nos dias de chuva não intensa, olha que maravilha, 4 poltronas de jardim de madeira que são feitas para ficarem expostas realmente ao tempo, tá? Com tacho no centro. Esse tacho vocês podem ter uma madeira para botar aqui, ele virar uma mesa de centro, e nos dias de frio vocês podem acender a lareira aqui, tomar um vinho, assar um marshmallow, ok? Então é um conjunto de estar, é uma sala de estar externa que foi criada para vocês, tá? Passando para a parte do chuveirão, a iluminação ficou uma coisa um pouco mais complicada, então eu botei um perfil vertical aqui na parede, e novamente o revestimento que vocês já possuem, tá? E o chuveirão fica externo aqui, entre a janela, e uma mureta meia altura. Essa mureta tem um nicho, mais uma vez aqui em Via Láctea, tá? E acabamento nela, em todos os contorninhos aqui no nosso Via Láctea, ok?
Até meia altura essa mureta aqui funciona como alvenaria fechada, 1,35 de altura. E dela para cima a gente trabalha com cobogóis, que é o tijolinho vazado, para criar privacidade aqui, para vocês poderem utilizar esse chuveiro aqui. Tá? Além desse chuveiro, é importante dizer que aqui foi criado um deck molhado de acesso à piscina. Então essa área toda aqui a gente coloca um revestimento que simule a madeira, que simule a ripinha, tá? Não precisa ser o mesmo da parede, caso ele não tenha versão antiderrapante. A gente pode colocar outro, mas que represente essa ideia, tá? De madeira, como se fosse um deck, só que é de porcelanato, ok? E aí a gente só vem com um revestimento similar ao da cozinha até esse deck. E aí que a gente separa e faz essa diferença de nível com uma pedra e muda o revestimento. Tá? Esse daqui também é um 90x90, o lá de dentro pode ser acetinado e o daqui de fora é antiderrapante. O daqui de fora a gente utiliza na paginação 45 graus, para poder, balãozinho, né? Sendo 90x90, para que a gente possa ocultar melhor, né, esses ângulos que o terreno tem, porque o terreno ele tem um formato fora do convencional, né? Então para a gente conseguir fazer os cantos um bom recorte, a gente utiliza esse formato de balãozinho. Mantém o mesmo revestimento de lá, só que muda a paginação, ok? E aqui a gente troca para outro, certo? Dentro do banheiro da lavanderia, a gente pode continuar com esse 90x90, ou a gente pode, para economizar, colocar um 65x65 diferente. Fica a critério de vocês, tá? A soleira aqui também seria no preto, tá? Foi falha minha, aqui é para pintar de preto. E por último, não menos importante, uma cortesia para vocês, uma ideia de como seria a piscina. Tá? Raia de 2x6, praia de 13,35 por 2, hidro de 2 por 2 e alguma coisa, né? Já não estou lembrando mais de cabeça. 2 por 2,5, tá? Mais ou menos, isso aí. Um deckzão aqui para vocês circularem, a escadinha para descer. Como vocês têm essa diferença de nível, essa piscina é toda construída para cima do chão, tá? Para poder vocês corrigirem esse muro aqui, estruturalmente que não está legal. Vocês vão fazer essa laje toda aqui, tá? Piscina, é só essa área aqui que tem 1,40 de profundidade, tá? Aqui é mais raso, tem 80 de profundidade na borda, 40 no banco, tá? Então é uma área mais barata de fazer, e aqui é rasinho também, é bem mais barato de fazer. E aqui embaixo nesse canto vocês colocam a casa de máquinas e os produtos da piscina, ok? Onde vocês comandam a piscina tudo por aqui, porque é embaixo desse deck aqui que é a área mais aproveitável, tá? Aqui embaixo dessa área aqui não dá para aproveitar, mas dá para fazer também um grande armário aqui se quiser, tá? Bota a parede da piscina aqui no limite da piscina e cria um armário aqui, enche isso aqui de portinha. Mas é mais uma pré-visualização para vocês entenderem o potencial aí do lote de vocês, tá? Essa área toda aqui computa 7,30 m pela largura, né, que vocês já possuem aqui, mas na parte esquadrejada, tá? Que deve dar aproximadamente 6,27 m, 6,30 m, 6,25 m, depende do local, cada lugar é uma medida diferente. Mas 7,30 por 6,30 é o aproximado desse deck contando a área de escada, tá? Aí aqui eu fiz uma graça com o revestimento da ripa de madeira vindo e descendo angulado aqui, né? Só para proteger essa parede sob batida de água da piscina aqui, tá? Não considerei cascata, mas se quiser vocês podem botar uma aqui em uma borda aonde acharem que deve, tá? Então dessa maneira eu vou finalizando a apresentação. Aqui a gente tem o ombrelone que vocês têm, né? Cobrindo essa área de hidro. E essa área de hidro, se vocês quiserem, vocês podem separar com a mureta aqui, botar ela na mesma altura que a borda e fazer essa área aqui aquecida, tá? Climatizar somente essa área, que fica mais em conta do que climatizar a piscina inteira. Se vocês gostarem, né? Claro. Aí tem essa possibilidade também. E o ombrelone que vocês têm, não sei se está correta a representação, mas ele cobre muito bem essa área, com certeza. Então vocês têm sombra e água fresca nos dias de verão intenso, tá? Dessa maneira, a apresentação de todo o conceito, o contexto, né, as aplicações se resolvem. E eu vou passar aqui as imagens para vocês verem. Tá? O rodapé de 20 centímetros e ele acompanha o desnível, mas no topo aqui na parte mais alta 20 centímetros. Tá? O rodapé todo no porcelanato. Tá? E agora eu vou passar aqui para as imagens, que eu vou enviar para vocês essas imagens. Tá?
mas as imagens fotorrealísticas, tá? Que é onde vocês visualizam uma foto de como ficaria isso pronto, ok? Eu vou enviar essas fotos para que vocês possam ver, né? Pausar aí na televisão, aí no vídeo aqui que eu estou rodando para vocês, mas que vocês também possam ver no celular, no computador, onde achar melhor, tá? E esse piso da área gourmet se prolongando até lá no deck molhado nos permite aí essa circulação coberta bacana, né? Para lavabo e área de serviço, e cria essa sala de estar a céu aberto, ok? A mangueira lá ao fundo, já coloquei ela maior, a representação de como ela seria no futuro, né? Que ela é um ponto importante. Não recomendo que vocês trabalhem com holofote, tá? A não ser para a mangueira. Então, aqui acima do muro, eu cortei aquele pilarete que vocês tinham feito, deixei ele alinhado com o muro. Aqui vai trabalhar uma capa de muro, tá? Pode ser cimentícia, pode ser na própria telinha, igual ao telhado colonial, pode ser um mármore branco para ficar com essa sensação aqui mais moderna, né? Fica lisinho, tá? Mas isso fica a critério de vocês, tem que ter uma proteção em cima desse muro. E aí a gente coloca, similar, né, as luminárias de trilho da área gourmet, a gente encontra uma opção de área externa direcionável que a gente possa parafusar ela em cima do muro e direcionar ela para baixo e fazer essa iluminação diferente, tá? Nesse muro aqui para vocês. E essa iluminação se repete também ali na área da piscina, a gente coloca na cabeça do muro e joga para baixo. Então a gente tira um conceito, né? A gente cria um conceito, a gente tira partido disso que a gente tinha, né? Esses postes que vocês tinham em cima do muro, a gente teve que fazer essa solução aqui para isso e aproveitou ela aqui para trazer coerência, conectar, né, todo o projeto. Na área do chuveiro, como eu não tenho cobertura, um perfil aqui de LED, tá? Tem que ser um específico para que possa ficar assim exposto ao tempo, tá? E a gente coloca essa iluminação vertical, que acende aqui a área do nicho, onde vocês apoiam um sabonete, botam um gancho aqui nessa parede aqui para poder pendurar uma toalha e poder tomar um banho aqui, tá bem? Acho que eu falei de tudo. Na área aqui da piscina, vocês podem ter luz na piscina e tudo mais, né? Dentro aqui, dois painéis de LED, um em cima do tanque e um da máquina. Aqui tem o pendente, né, dentro do banheiro, uma iluminação central aqui nessa área da pia e uma iluminação central ali na área do chuveiro. Você pode ver que essa lateral aqui é um espelho, tá vendo? Então dá essa grande sensação de lavabo, tá? Aqui a adega de vocês, uma iluminação aqui nessa vertical aqui na marcenaria, tá? Prateleira de vidro com decoração, adega para 25 garrafas, lugar para apoio, a adega climatizada aqui e a cristaleira, portas de vidro e prateleiras iluminadas lá dentro com as taças, tá? Perfil de LED central aqui, arandelas, tá? Falando da iluminação rapidamente. Essa área aqui, né, a gente tem os pendentes ali, uns vasos de planta para compor uma decoração, certo? Uma grande mesa nesse lugar aqui, que é a maior parte do telhado. A gente pega o maior lugar que tem e coloca a mesa bem grande para vocês poderem fazer grandes confraternizações em família, tá? O bico da chopeira, a pia para dar apoio à churrasqueira, a cuba, né? A prateleira aqui com decoração, com as panelas de barro de vocês, certo? Outra prateleira ali para uma decoração, um apoio para ficar próxima à televisão, tá? A banqueta em polipropileno, no mesmo modelo que a cadeira em polipropileno. Então essa aqui é alta, essa é baixa, tá? Mas elas são bem resistentes, são da Tramontina, tá? É cadeira e banqueta Sofia da Tramontina, tá? Lá atrás, ó, a entrada de luz natural no alto. Essa janelinha, para questão de manutenção, não dá para acessar pelo vizinho. A gente coloca uma Maxim-Ar com um furinho aqui para colocar o dedo e puxar. Ela abre para dentro. A gente veda ela bem por fora, mas ela abre para dentro. Vocês, como escada, conseguem limpar ela abre para dentro, vocês limpam por baixo, fecham e depois limpam ela fechada aqui por dentro. Essa outra aqui pode ser fixa, tá? Mas também pode ser móvel se vocês quiserem. E aqui fica um espaço, se vocês acharem interessante, pode ter uma porta para não entrar chuva aqui próximo à área da TV e próximo à área da mesa, tá? Voltando.
Aqui é a visão de quem sai da cozinha, né? Para o fundo, a mangueira lá ao fundo, as vegetações, tá? A gente coloca vasos com plantas mais verticais aqui nesse canto, no meio vasos com vegetações mais baixas, tá? O restante dos vasos que vocês têm bastante vai ter que descer e vamos criar lá embaixo, lá perto da mangueira, espaços de estar. Vocês podem botar banco, balanço, tudo lá perto da mangueira, junto com esses vasos que sobrarem, tá? Que vocês têm bastante. A gente não deve conseguir utilizar todos aqui na parte de cima. Aí ali o lance do lambri, né, de alumínio, a geladeira antiga com vasinhos em cima, com a expositora, tá? Olhando, vamos voltar lá para o início. Na cozinha, né, o espelho de frente, as prateleiras iluminadas aqui viradas ali para quem entra da porta, né? Um pilar revestido até meia altura com o Via Láctea. Aqui, ó, isso aqui é um puxador, uma cava, né, com acabamento de madeira que vocês abrem essa porta ali para dentro e entram e tem umas prateleiras por trás dessas prateleiras iluminadas para guardar mais coisa. Faz um painel bacana com essas emendas aqui, tá? Aqui tem portinhas por debaixo. A mesa logo à esquerda, essa é a visão de quem entra pela cozinha, né? Então a gente está passando no arco ali depois do banheiro. Então tem a mesa com centro giratório, cadeiras estofadas, um pendente bacana, a ilha aqui, tá? Com as cadeiras. A iluminação em L aqui, acompanhando todo o eixo aqui, desde as geladeiras até a despensa, tá? Luzes focais na ilha e na bancada, ok? Aqui embaixo aqui, ó, da parte dos eletrodomésticos, uma luz indireta ali para dar um apoio aqui, área de café da manhã, cafeteira, air fryer, depurador de água, micro-ondas, mais portas aéreas para guardar biscoitos, coisas aqui, tá? Pães, etc. Farináceos, tá? A geladeira que vocês já possuem, o freezer que vocês já possuem, toda a marcenaria, toda feita para maximizar o aproveitamento de espaço, tá? A iluminação aqui para dar destaque aos objetos de decoração que vocês têm, que eles são realmente obra de arte, então merecem um local de destaque. A gente cria todo esse apoio, tá? E aqui 2 spots para iluminar 2 vasos vietnamitas com vegetações, um perfil de LED de 1 metrinho aqui só para iluminar esse quadro e um buffet para louça do dia a dia que vocês apoiam aqui para comer, tá? Então dessa maneira fica apresentado todo o projeto. Fui bem detalhista em todos os detalhes que eu podia entrar para explicar para vocês aqui. Eu fui bem fundo para que não restem dúvidas sobre toda a ideia e todo o aproveitamento que é planejado, né, criar, tá, para o ambiente de vocês. Aqui, ó, essa área aqui toda fechada em vidro para que a gente possa ver aqui, né, a vegetação que tem aqui, ok? Aqui também para entrada de luz natural, ventilação. E dessa maneira aqui a gente cria uma área gourmet totalmente integrada com um quintal descoberto aqui, uma passagem segura e coberta para acessar, né, a lavanderia e o lavabo, um chuveirão com um pouquinho mais de privacidade, um posicionamento, um dimensionamento para uma piscina, tá? Dimensionamento de todos os mobiliários fixos e não fixos, iluminação. Fui fundo, só não detalhei aqui as tomadas têm que ser feitas em cima da aprovação disso daqui. Tá? Isso aqui sendo aprovado, a gente coloca isso num documento e coloca as tomadas todas posicionadinhas e também faz a planta da iluminação com todas as medidas, dá as medidas da marcenaria para ajudar o marceneiro a cotar e executar isso para vocês, tá? Dá a medida da marmoraria, tá? Tudo detalhadinho para que vocês consigam atingir esse resultado aí e integrar não só a cozinha com ela e com a copa com ela e com a cozinha mesmo, tá? Como criar todo o apoio que vocês precisam e integrar isso de maneira efetiva, sem fechar a janela para não perder a luz natural, e integrar isso com esse ambiente externo, mas não só com o gourmet, mas também com um quintal descoberto. Então eu avancei um pouquinho, eu fui um pouquinho além do trabalho que era a cozinha e o gourmet, para que a gente pudesse, né, ter todo esse conjunto. Então a área de lazer completa e a cozinha de vocês está aqui bem engatilhado. Eu espero que vocês gostem, tá? Eu vou aguardar o feedback de vocês. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Não tem pergunta errada, por favor. Errado é não perguntar, tá? Então, se tiver qualquer dúvida sobre qualquer questão, funcionamento, o que for, ou estratégia para fazer essa obra, vocês podem me questionar para que a gente possa entrar em um comum acordo, tá? E que fique tudo de uma maneira que atenda às necessidades de vocês,
tá? Se vocês precisarem de um tempo para pensar, gente, sem problema nenhum. Tem gente que pede 1 semana, 10 dias, não tem problema nenhum em aguardar vocês assistirem esse vídeo quantas vezes for necessário, fazerem reuniões de família, conversarem, tá? Para que fique tudo esclarecido, tá? Se precisarem de alguma modificação para atender alguma necessidade de vocês, o momento é este, tá? Se algo aqui não agradar vocês, a gente tem que fazer esse ajuste, é neste momento, tá? Que depois que vocês falarem para mim, Janquiel, isso aqui tá certo, tá aprovado, você pode proceder ao trabalho. Eu vou levar isso aqui para um outro programa, onde eu vou colocar todas as medidas, tá? E montar um manual, né? Com marmoraria, iluminação, forro, construção das paredes, posicionamento das bancadas, todo o posicionamento de tudo, explicação de como vocês atingem isso aqui, executando a obra aí, tá? Então, no momento que vocês aprovam, eu encerro nesse programa aqui que eu faço a etapa criativa e a gente não está mais sujeito a alterações, tá? No momento que vocês aprovarem. E aí a gente passa para a etapa de documentação, e a etapa de documentação eu levo um prazo até eu finalizar isso e entregar para vocês esse arquivo digital, para vocês imprimirem e utilizarem, né, para tocar essa empreitada aí e executar com planejamento adequado aí todo essa obra aí, que é uma grande obra, tá? E atingir aí o objetivo final de criar essas dependências, né, mais confortáveis para que vocês possam desfrutar mais do espaço do lar de vocês como família, tá bom? Eu espero que esteja do agrado de vocês, que vocês gostem, tá? Fiquei bem satisfeito com o resultado, acho que eu consegui atender todas as questões, mas se não tiver, pode falar, tá? E agradeço a oportunidade de participar desse planejamento, desse momento, desse passo importante para a família de vocês, que é investir no lar, e um investimento tão significativo e tão grande, né? Então, é uma honra poder participar e contribuir com a minha experiência para que vocês tenham um lar que atenda melhor a necessidade de vocês, tá bom? Eu fico no aguardo do feedback de vocês. Qualquer dúvida que tiver também pode falar, tá bom? E nos falamos em breve. Vou postar esse vídeo no YouTube aqui agora para vocês e vou encaminhar no WhatsApp. Um abraço, boa noite a todos. E Davi, sem spoiler. Abraço, boa noite, gente. Tchau, tchau.